Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né, para esse segundo encontro. Não quero chamar isso de aula, de dar uma nomenclatura de aula, mas do segundo encontro sobre ansiedade, né? Coloquei esse tema aqui, desvendando a ansiedade, enxergando além do medo. A gente entender que a ansiedade pode ser nossa amiga. Eu quero parabenizar vocês que estão entrando aí, já estamos com 45 pessoas, né, de tirar um tempo, né, um mundo muito corrido hoje, cheio de afazeres, cheio de coisas, eles tirarem um tempinho para a gente estar aqui junto. A primeira aula eu falei muito de conceitos, o que é ansiedade, quando ela se torna uma doença, né? Essa segunda aula vai ser bem mais prática, separei um conteúdo muito robusto, mas a minha preocupação também de ser algo muito simples, né? Então, a ideia aqui é de vocês terem um funcionamento melhor do cérebro, de entender a fisiologia, de entender o corpo, de perceber, na realidade, de sentir. Muitas vezes a gente não para, a gente não entra num estado de presença e a gente não consegue observar, não consegue perceber. Esse é o objetivo. Inclusive, hoje eu vou falar de algumas técnicas terapêuticas e uma delas é a só percepção. Percepção no alimento, a percepção na fisiologia, apenas a percepção. Então, essa aula vai ser muito rica, acredito eu. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Para quem está chegando só nessa aula, nós gravamos a primeira aula. Então, depois, se você não pediu ainda, a gente pode disponibilizar a primeira aula gravada. Legal? Quero combinar alguns detalhezinhos aqui com vocês. A gente tem um grupo, né, fechado do WhatsApp, que chama Desvendando a Ansiedade. Então, as perguntas vão ser respondidas por ali. Aliás, serem feitas por ali. Legal? Eu vou deixar os microfones todos desligados, mas aí vocês podem entrar lá no grupo de WhatsApp e fazendo as perguntas. Se eu conseguir responder aqui, ótimo. Se eu não conseguir, eu vou respondendo no grupo, igual a gente fez, né, nesse mês que passou, foi respondendo no grupo. Eu lembro que eu estava viajando e respondi de onde eu estava. Hoje também eu compilei algumas perguntas e eu preferi responder hoje aqui na aula, porque eu já acredito que já pode ser um conteúdo novo, né? As respostas dessas perguntas já é um conteúdo novo. Legal? Então a gente fica combinado assim. Muito bem. Eu vou começar aqui com 2 slides da primeira aula, só para a gente ficar na mesma página. Então, a gente alinhar aqui o que é ansiedade. Então, ansiedade é uma reação fisiológica do medo, devido a um estímulo real ou imaginário, porém futuro. Então, vamos lá. O que a gente precisa de compreender? Ansiedade é uma fisiologia, ela acontece no corpo. Muitas vezes a gente acha que é no nosso pensamento, e não é. A ansiedade, o sintoma dela é fisiológico, é no corpo. Começa com o pensamento, mas o sintoma é no corpo. Real ou imaginário, porque quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de medo. Um medo que eu provavelmente queira evitar. E por que é real e imaginário? Porque sempre vai ser no futuro. Uma coisa, igual eu falei na primeira aula, uma coisa é o medo real, o medo presente, aquilo que está acontecendo comigo agora. Isso é medo, não é ansiedade. Agora, o futuro, amanhã, o depois, daqui 6 meses, 1 ano, isso é ansiedade. O que é importante aqui a gente ter relevância? A gente só fica ansioso para aquilo que é relevante na nossa história. Então, por exemplo, eu imagino que eu esteja muito ansioso com um contrato que eu vou assinar na minha empresa, daqui 15 dias. Esse contrato é um contrato bem significativo para mim, para minha empresa, ou se fosse minha pessoa física, eu ia ganhar uma boa comissão, enfim. Eu estou muito ansioso com isso, porque isso pode dar um retorno financeiro muito grande. Então, isso me gera uma tensão positiva, porque eu vou me preparar, talvez eu tenha que ter uma apresentação nessa reunião para esse contrato, eu vou me preparar ao máximo para esse contrato.
porque isso é relevante para mim. Imagine que eu vou fazer uma viagem de férias, e ali eu estou ansioso, vendo os locais, vendo passagem aérea, vendo o preço disso, de hotel, ou seja, aquela viagem é importante para mim, é relevante. Agora, imagine que eu tenho um contrato para assinar, mas que não faz diferença se eu não assinar aquilo ou não, né? Então, geralmente, as coisas que me geram ansiedade são relevantes para a minha vida, para a minha história. Então, por exemplo, um filho seu ou a própria pessoa vai fazer uma prova, o Enem, para o vestibular, ele vai ficar ansioso. Eu lembro agora, eu estava agora em Barbacena, esse final de semana, meu sobrinho foi fazer um simulado para medicina, simulado. A ansiedade foi mínima. Agora, no dia, chegando da prova dele, a ansiedade vai aumentar demais. Legal? Então, eu só fico ansioso daquilo que é relevante para mim. Aquilo que não é relevante não causa ansiedade para mim, nenhuma. Esse outro slide, também passei na primeira aula, Lady Werks e Dodson, 2 psicólogos que geraram esse gráfico. E aqui, para a gente finalizar mais sobre essa primeira aula. Então, aqui o gráfico é a tensão, tá? Quanto maior a tensão aqui vai gerando excitação, ansiedade, tensão essa que é da vida, tá? A vida vai me tensionando. Aqui também é um gráfico de performance. Então, de novo, se aquilo é relevante para mim, vai subindo a minha tensão e a minha performance, ou seja, então eu vou me preparando cada vez mais, cada vez mais. Aqui, ó, é confortável. Aqui eu posso chegar num ápice aqui de ansiedade, eu estou muito ansioso, mas ainda é confortável. Por quê? Porque aqui eu me preparo. Eu vou na minha melhor performance, na minha melhor versão. Isso pode ser uma maratona, uma corrida, uma prova, um relacionamento, enfim, está numa performance. E aí, quando isso fica disfuncional, quando começa a passar aqui, ó, porque a ansiedade, a tensão aumenta, mas a performance cai. A performance vai diminuindo, vai aumentando, aumentando, aumentando a tensão e a performance diminuindo. Aqui já é disfuncional. Aqui você já não consegue fazer as suas atividades triviais, aqui já é um transtorno, aqui é uma doença. Legal? Várias perguntas por assim, mas quando que isso torna um problema? Primeiro, essa aula é importante a gente deixar claro que o diagnóstico de transtorno, de ansiedade, hoje eu vou falar de vários transtornos, isso tem que ter uma sutileza muito, muito apurada, né? E isso faz toda a diferença no tratamento dos transtornos. Então, mas a gente observar o sintoma na fisiologia. Se eu estou deixando de ter uma vida normal, se eu estou deixando de ter ânimo para fazer as coisas, se eu estou perdendo noite de sono, se meu intestino não está funcionando, ou seja, tem algo. Eu falo que o sintoma é um mensageiro, o sintoma, ele é nosso amigo, o sintoma, ele vem para nos dizer que algo não está compatível com a nossa vida, com a nossa realidade. E muitas vezes a gente quer brigar com o sintoma, né? A febre é um sintoma. A febre está querendo dizer que tem algo ou está infeccionado. Ela é minha amiga. E muitas vezes eu quero brigar com esse sintoma. Então eu costumo dizer o seguinte, porque também me fizeram essa pergunta, mas quando eu devo entrar com a terapia do fármaco, o remédio, e quando não? Então vamos pensar aqui, ó, nessa linha tênue. Imagine, por exemplo, o açúcar é algo que todos nós precisamos, que dá a nossa energia. E aí vai aumentando o seu nível de glicose, e você vai no médico, ele pede um exame, você está ali no limítrofe. E o médico fala, ó, vamos fazer um compromisso comigo, eu não vou te dar nenhuma medicação ainda. Mas a gente vai mudar a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar, você vai me prometer de atividades físicas, nós vamos diminuir um pouco do sal, e daqui 3 meses eu te vejo de novo, a gente marca o retorno. Pode ser assim, combinado? Pode ser que aquela pessoa siga toda essa prescrição da alimentação, do exercício, enfim, diminua o sal e quando volta, está equilibrado. Não entrou com terapia medicamentosa.
da mesma forma a ansiedade. Pode ser que você está numa linha tênue, mas que aí sim você busca a ajuda de um profissional, um psicólogo, ainda não chegou na psiquiatria, o psicólogo, e ali com a terapia, hoje eu vou falar do padrão ouro da terapia, vai dessensibilizando, vai diminuindo, diminuindo, e talvez você não precise de uma terapia medicamentosa. Assim é como o colesterol, da mesma forma. Às vezes o colesterol está alto, mas só de você ter uma psicoeducação, que é uma parte da terapia, que é psicoeducar, fazer de novo, ou seja, você não precisa de entrar numa terapia medicamentosa. Agora, quando a gente fala de transtorno, porque já causou uma doença, já está aqui nesse nível aqui disfuncional da vida, legal? Então, esse gráfico aqui, eu quis trazer ele de novo para vocês terem mais clareza do que é, até onde o ponto é confortável, até onde essa tensão é importante. Eu preciso da ansiedade. Se eu tenho uma prova, se eu tenho uma palestra mês que vem, igual agora, sexta-feira, a gente tem um treinamento Diamond, que acontece um treinamento por ano. Então, ou seja, tem uma tensão, tem um friozinho na barriga vindo em mim. Uma cheia, 48 pessoas inscritas, é um evento, o treinamento Daime, eu estou ansioso com isso, mas isso me tensiona, isso me traz uma melhor performance, eu não estou perdendo noite de sono por causa desse treinamento, ao contrário, eu estou preocupado com os ajustes, amanhã a gente tem reunião com a equipe, os ajustes finos, os detalhes, preocupado com 48 pessoas que estão entregando a sua vida ali com expectativa muito alta nesse treinamento, mas eu estou ansioso. Então, essa ansiedade ela é importante. Se isso fosse relevante para mim, eu estaria nem aí. Legal? Então, agora, eu vou começar respondendo algumas perguntas que me fizeram no privado. E aí também eu acredito que já vai ser conteúdo a mais para vocês. Uma das perguntas eu já respondi. Quando é que a ansiedade se torna um problema? Então, de novo, a ansiedade é uma resposta natural do corpo, é fisiológico. Mas quando você percebe que aquilo ali está persistente, né? Uma das coisas muito importantes quando eu falar de transtorno, eu vou falar que é o tempo disso aí, que é no mínimo 6 meses. Então, aquilo tem que estar persistindo no mínimo 6 meses. Aquilo passa a ser disfuncional. Segunda pergunta, quais são algumas estratégias rápidas para controlar a ansiedade no dia a dia? Veja bem, esse é o grande problema nosso. Eu estou fazendo 15 dias agora, eu estava num curso em São Paulo, e com um alemão. E esse curso era de mindfulness. Então, assim, vários exercícios, e para a gente que é racional, eu sou muito racional, então ali eu fui aberto para esse curso, para estudar mesmo, eu estava ali como aluno. E em um determinado momento, ele deu um exercício muito simples, era uma questão simples que a gente tinha que trabalhar. E as pessoas que estavam no curso queriam coisas mais profundas, e ele falou assim, vocês são engraçados, a gente, tudo vocês querem pílulas mágicas, vocês querem rapidez no processo? E aqui, essa pergunta é a mesma coisa, qual estratégia rápida? Esse processo, ele é moroso. Quando eu falo de dessensibilização, é exatamente isso, é diminuindo. Um processo de terapia, para quem é psicólogo, como a gente mede o andamento, né, daquele paciente? A gente vai medindo de acordo, a vida dele vai caminhando. Só que isso pode ser longo. E perceba como a gente sempre quer respostas rápidas, né? A gente passa uma vida toda sedentária, eu quero ir para a academia com 3 meses e já quero ter um resultado muito rápido. Então, aqui a ansiedade não tem algo rápido para ontem, um passe de mágica, não tem. Claro que eu vou falar de respiração, que ajuda muito, né? Alguns processos terapêuticos, e por isso que a TCC é o padrão ouro, né? Porque ela realmente ela não olha um pouco para a história da pessoa, ela vai procurar, como se diz aqui, ó, abaixar a febre. Então, a TCC ela vai procurar gerenciar
melhor essa fisiologia. Entendem? A prática de exercícios físicos realmente ajuda no controle da ansiedade? Muito. Não ajuda, não. Ela ela é um dos caminhos de cura, é a prática de exercício físico. Hoje, mais no final da aula, eu vou explicar isso melhor. Como isso na neurociência. Então, como a respiração pode ajudar? Vai ser a mesma coisa. Aqui uma pergunta, Jairo. Eu vi que você cuida muito da sua espiritualidade. Você acredita na espiritualidade como caminho? Vamos lá. Essa resposta é mais profunda e aqui eu tenho que separar um pouco sobre essa resposta, é a minha percepção. Lembram no primeiro módulo que eu falei assim, essas aulas vão ser baseadas na PBE, práticas baseadas em evidências. Então, aqui eu quero trazer o que tem comprovação científica. Então, vamos pensar na espiritualidade, igual agora eu sou católico, então eu estou vendo aí várias pessoas, né, fazendo esse período de terço, 5 da manhã, com o Frei Dilson e tal. Então, vamos pensar na oração ou na meditação, independente de religião, qualquer que seja ela. Tá? Vamos pensar numa oração, numa ladainha, e você está rezando incessantemente, ou até mesmo numa meditação, outra prática, no yoga, o cérebro está entendendo ali. Ele não está preocupado com o conteúdo, ele não está preocupado com a oração, ele não está preocupado com a religião. Ele está entendendo que está baixando o seu nível de cortisol. O seu cérebro está percebendo que está liberando mais ocitocina, mais serotonina, mais dopamina. Então, eu partindo desse pressuposto da neurociência, a oração é sim um caminho de controlar a ansiedade. Já existem estudos, essa semana mesmo eu vi a OMS, a Organização Mundial de Saúde, falando do poder da oração como um caminho. Então, eu falando, olhando para o cérebro, é assim. Agora eu vou levar agora sem comprovação científica, e é o que eu procuro para a minha vida. O que é ansiedade? Não é um controle, não é eu procurar fugir daquilo que eu tenho medo lá no futuro? Então quer dizer que eu parto de um pressuposto que eu quero já controlar esse futuro. Primeiro modo, eu falei um pouco da minha história com meu pai, com minha mãe, ambos estão com demência, meu pai, minha mãe com demência. Então tem um quadro, né, que é muito comum, né, em qualquer transtorno, em qualquer doença psíquica, que é a irritabilidade, né, o mau humor, alteração de humor, isso é comum em qualquer quadro de demência. E no primeiro momento que isso começou, nessa demanda na minha vida, eu me considero que eu estudo bastante, eu tenho um conhecimento, considero robusto, né, na área da programação da linguística, na área da constelação familiar, na área da neuroterapia, na área da neurociência, eu ainda estudo, sou pós-graduando, ou seja, mas eu tenho um conhecimento dessa área, eu lido com pessoas, e ainda assim eu não sei lidar com essa situação. Por qual motivo? Primeiro, aí tem um vínculo, é o meu pai e minha mãe, então é a minha história pessoal, assim como um psicólogo não pode atender um filho, um parente, uma esposa, então são meus pais. Segundo, eu percebo que todo esse conhecimento robusto que eu tenho, ainda assim eu não tenho controle do futuro. Então eu me apego na espiritualidade, ou seja, para diminuir essa tensão na minha vida, ou seja, realmente eu vou colocando isso nas mãos de Deus, eu não consigo prever o futuro, eu não consigo desenhar esse futuro, né, baseado na relação do meu pai, da minha mãe, eu percebo que eu não vou ter controle passo a passo dessa demência. Então, se eu me apego nessa espiritualidade, eu estou diminuindo a tensão da minha vida. E aí, claro, que eu acredito muito nesse caminho. A minha mãe está morando com meu irmão em Barbacena. E ela foi para lá e teve um momento muito tenso.
né? E ela me ligando, me ligando, me ligando, e cada vez que me ligava eu já não sabia o que fazer, porque, ou seja, eu esperava uma decisão minha, e eu não tinha decisão naquele momento. E aí eu combinei com a minha cunhada. Falou, agora quando ela me ligar eu não atendo mais. Eu ligo para minha cunhada e ela fala, pode ligar para ela ou não. E a gente começou a saber ter esse manejo. Manejo é um termo até da psiquiatria, né? Desse manejo. Então tem manejo corporal, manejo de fármaco, manejo verbal, né? Na psiquiatria. Então a gente começou a ter esse manejo com a minha mãe. E minha mãe, a demência dela, ela está perdendo toda a memória recente, vai ficando que nem uma criança, ela quer muita atividade, tudo. Então a gente percebeu que a gente tem que contar história. Então todas as vezes que ela me liga, onde você está? Uma hora eu estou em São Paulo, uma hora eu estou no Rio, uma hora eu estou viajando, eu nunca estou em Belo Horizonte. Ou seja, entendeu? E ela esquece, no outro dia ela faz a mesma pergunta. Então, eu me aprofundando nessa espiritualidade, de novo, isso está gerando uma tensão menor na minha vida, eu percebendo que eu não tenho controle disso. Legal? Mais uma pergunta. Até falei da TCC, o padrão ouro, e eu vou explicar o porquê da TCC. Jairo, você falou numa abordagem terapêutica, e eu não guardei o nome, é logoterapia, tá? É a área da psicologia que eu escolhi aprofundar. Fala-se pouco na faculdade, né? E que é o sentido da vida, encontrar sentido da vida. Para isso, eu nem quis fazer um slide, não. Eu vou passar ali no flipchart, que aí eu falo mais sobre algumas linhas terapêuticas e vocês entenderam um pouco da logoterapia. Vamos lá. Um grande gigante, poderia dizer o pai de toda a psicologia, é Freud, né? Freud é um gigante, a gente tem que honrar Freud na psicanálise. Então, o conceito básico de Freud era o que a pessoa humana busca. Então, para Freud, a pessoa humana ela busca prazer. Prazer, sem aprofundar na psicanálise, né? Porque aí tem o id, o ego, o superego, o inconsciente, o consciente, o que freia, né? O que traz mais consciência, o que dá impulso, né? Que é o id. Mas, enfim, então, para Freud, o ser humano busca prazer. Aí veio Adler, da psicologia adleriana, e falou assim, não, o ser humano ele não busca prazer. O ser humano ele busca poder. Ok, então o ser humano busca poder. Na nossa cultura, a gente muitas vezes dá o sinônimo de poder com condição financeira, né? Porque se eu ganho mais dinheiro, eu tenho mais poder. Nossa cultura dá esse sinônimo de poder é igual a dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho. A psicologia humanista, ela falou assim, ó, na realidade, o que a pessoa humana busca, ela busca uma liberdade. Então, para a psicologia humanista, uma psicologia muito subjetiva, ela busca liberdade. Aqui está a pessoa humana. Ó. Isso aqui é uma pessoa, tá, gente? Aqui está a pessoa humana. Para a psicologia individual e comportamental, ela fala que o ser humano, ela busca, a pessoa humana busca uma autorrealização. E a logoterapia,
ele foi aluno de Freud, Viktor Frankl. É uma quinta escola de Viena. Ele falou, tá certo, Freud está certo, o ser humano busca prazer, sim. Adler está certo, o ser humano busca poder. Ele busca liberdade, ele busca autorrealização. Mas, na realidade, o que o ser humano busca para a vida dele é sentido. O que o ser humano busca para a vida dele é sentido. Então, para a logoterapia, a pessoa humana, ela tem que fazer esse caminho aqui, ó. Ela tem que encontrar sentido naquilo que ela se propõe a fazer, num trabalho, numa relação pessoal, profissional, tudo que ela se propõe a fazer, a demanda da vida dela, ela tem que encontrar sentido. E como consequência, efeito colateral, e como efeito, se ela encontra sentido, pode-se vir prazer, poder, liberdade, autorrealização. Só que, assim como, não sei quem fez a pergunta ali, qual a estratégia rápida, né, para ansiedade, qual a técnica mais rápida? Então vamos pensar assim, puxa vida, cara, eu vou ter que fazer todo esse caminho aqui para encontrar sentido, mas na realidade o que eu quero? Eu quero dinheiro. Então não é mais fácil eu fazer esse caminho aqui, ó, já que eu quero dinheiro? Não é mais fácil eu fazer esse caminho, já que eu quero dinheiro? Para que eu vou fazer esse caminho aqui, ó? Eu venho aqui, ó, dinheiro. Para que eu vou fazer essa volta toda aqui? O caminho aqui é mais curto, é um atalho. E veja que nós sempre procuramos atalhos, né? Você encontra com uma pessoa, você vê em qualquer área da vida dela, pode ser financeira, pode ser na área física, a pessoa emagreceu, mas nossa, qual dieta que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou seja, o que a gente quer? A gente quer uma fórmula pronta, a gente quer um atalho. Então, para que eu vou encontrar sentido se eu quero dinheiro? Só que aqui pode vir uma ansiedade. Porque se realmente eu tenho uma proposta nova de trabalho e eu quero dinheiro, aquilo ali não faz sentido para mim, mas eu quero dinheiro. Passa-se um mês, 2 meses, 3 meses, eu ainda não ganhei dinheiro. Eu ainda não aprendi o negócio. Eu ainda não me habituei com o novo negócio, com a nova empresa. Vai vir uma frustração aqui. Aqui vai vir uma ansiedade, uma tensão muito grande, porque eu queria dinheiro. Muitas vezes eu desisto. E pode ainda assim, vamos imaginar que seu plano deu certo, você ganhou muito dinheiro, muito. Como diz o livro, do 0 ao 1.000.000, mas ainda assim não faz sentido para você. Pode vir uma ansiedade. Então aqui a gente dá o nome de vazio existencial. Um outro detalhe importante, eu só suporto sofrimento se eu encontrar sentido. Então, essa situação minha, novamente eu volto para a minha pessoa, falando do meu pai, da minha mãe, isso não está sendo prazeroso. Não está sendo prazeroso essa situação. Meu pai na minha casa, minha mãe, né, na casa do meu irmão, zero prazer, mas muito valoroso. Isso está sendo muito valoroso na minha vida, mas não tem prazer. De novo, isso diminui o nível de ansiedade. Mas ainda assim, a logoterapia não é um padrão ouro para um transtorno de ansiedade. Por isso que as escolas de psicologia, a gente tem que ser mais unidos. Na faculdade é como se fosse
Aquela igrejinha não conversa com essa daqui. A turma da psicanálise não conversa com a logoterapia. O pessoal da logoterapia não pode falar em psicanálise. A TCC é muito rasa. A TCC, que é a própria programação neurolinguística, é muito rasa, é muito nova, veio agora de 80. Ou seja, não, a gente tem que olhar para isso de eu faço uma TCC, eu controlo mais rápido, né, que é a pergunta, né, da aluna ali, eu controlo mais rápido, eu gerencio mais rápido, mas aí sim eu percebo que eu tenho que me aprofundar nesse processo meu de ansiedade. Aí eu vou numa logoterapia, pode ser um trauma muito profundo que aquela pessoa teve na história de vida dela, uma psicanálise vai ser muito boa, entende? Mas ainda assim, vou falar hoje, a TCC é o padrão ouro para transtorno de ansiedade. Mas aqui eu explico um pouquinho do que é logoterapia. De novo, pouco provável que você suporte alguma coisa se você não encontrar sentido, né? Por que a gente suporta muito, né, de forma exacerbada, os comportamentos dos nossos filhos? Por quê? Porque aquilo faz sentido para a gente. Aquilo faz sentido. Mas às vezes eu não suporto o que o meu irmão faz. Por quê? Porque o vínculo do filho é muito maior do que do irmão. Legal? Então, aqui é um pouco do estudo da logoterapia para ansiedade. Deixei minha água aqui. Vamos lá, então dando sequência. Como isso acontece na prática? Vamos imaginar um jovem vamos pensar numa criança, né, de 7, 8 anos, iniciando na escola. E ali, vou criar um cenário lúdico, né, uma metáfora. E ali ele começa a sofrer muito bullying. Bullying, começa a sofrer muito bullying ali na escola. Veja bem, o que está acontecendo ali com ele? Ele está com medo, né? Vamos pensar nos meninos maiores, que todo dia encontram com ele, que bate nele e tudo. Então, aquele menino, ele está sofrendo bullying e ele está com muito medo. Muito medo. Aqui não é ansiedade, é medo. Ele vai para a escola com medo. E aí vamos imaginar, ele foi crescendo, ele já mudou de classe, aqueles meninos que faziam bullying já nem estudam mais na escola, mas ainda assim agora ele começa a fazer uma antecipação. Ele começa a encontrar a escola, ele coloca a escola como um objeto fóbico para ele. Então, ou seja, escola me gera medo. Acabou o bullying. Então, o fato de eu ir para a escola me gera medo. Ele foi reforçando, ele foi condicionando aquilo ali várias vezes, tá, para ter esse medo. E aí, ele estudou, ele formou nessa escola, ele foi para outra escola, mudou de cidade, mas ainda assim a escola gera medo para ele, de tanto que ele foi reforçando essa rede neural. Só que conforme o caso, e é por isso que aí é que a gente fala de traumas e tudo, isso pode ter um reforço tão grande na vida dele, que ainda ele acontece isso aqui na vida dele, ó, uma generalização, estímulos semelhantes, ele dá uma generalização que causa medo. Então, por exemplo, esse já é jovem, ele foi para a faculdade, essa faculdade gera medo, porque o estímulo é igual da escola, são várias pessoas. Ele pode causar uma fobia social, ele pode trabalhar numa grande empresa, numa estação de trabalho, várias pessoas, e aquilo ali, aquele estímulo gerar medo nele. Então, por quê? Porque ele foi condicionando a isso, ele foi reforçando, ou seja, lá atrás, essa criança precisava de um tratamento, precisava de um psicólogo, precisava de um acompanhamento, e foi despercebido isso. Isso foi reforçando, para chegar nessa situação. E, de novo, vamos voltar no gráfico lá. Se ainda assim ele consegue conviver com isso, mesmo um desconforto, é mais fácil dessensibilizar. Mas pode ser que agora, o momento da vida dele, ele não trabalha em lugares públicos, ele é a pessoa que ele não sai, que ele não quer ver pessoas, que ele tem uma fobia
um transtorno de social. Pode ter sido causado isso. Quando isso é um problema, quando gera um sofrimento, uma dificuldade no convívio social e uma disfuncionalidade, que aí é um transtorno. Ele, qualquer local público, ele não quer ir, ele aceitar uma oferta de uma empresa, ele vai querer saber se ele vai trabalhar sozinho ou não, entende? Uma reunião, ele não vai querer participar da reunião, porque sempre vai disparar esse medo dele. Qual a neurociência envolvida? Aqui, como eu falei, eu trouxe de forma bem simplificada isso, que o meu objetivo aqui é que vocês ampliem o conhecimento, né, sobre o nosso cérebro, mas de forma bem simples, bem simplória. Então aqui, vamos lá, o tálamo, ele distribui as informações que chegam ali. Depois a gente vem para os córtices sensoriais, que recebe os estímulos sensoriais através da visão, né, do que eu ouço, do que eu vejo, né? Na programação neurolinguística a gente chama fugiu o nome agora, pistas oculares, dos gatilhos, né? Então, um gatilho externo, ele altera totalmente o meu estado interno. Aqui o córtex pré-frontal, então é a parte do cérebro totalmente analítica, né? De análise, de planejamento, de cálculos, totalmente consciente, totalmente alerta. E aqui a amígdala cerebral, que é responsável pelo medo, pela agressividade, pela memória emocional. Então, essa parte do nosso cérebro que é responsável em proteger do medo. Então, é ela que faz a liberação de cortisol. Eu trouxe até um outro slide aqui que fica mais fácil. Ó. Então, vem o estímulo, que vai para a amígdala, que vai para o eixo HPA. O eixo HPA é como se fosse um sistema, né, de comunicação que dispara o cortisol e que aqui vem o cortisol. Então, esse é o processo da neurociência. O que acontece quando há um excesso de cortisol, que é o nosso sistema simpático? Dilatação da pupila, sudorese nas mãos, tensão muscular, respiração ofegante, coração acelerado, digestão afetada. São 13 sintomas, tá? Trouxe alguns. Aqui vai ficar mais fácil agora de entender isso que eu estou falando. Vamos lá. Então, primeiro é um estímulo. Então, tem que haver um estímulo, tem que haver algo externo. Então, vamos imaginar algo até muito comum, falar em público. Então, imagine que aquela pessoa tem um medo de falar muito em público. E aí, ela foi convidada para fazer uma palestra. Então, foi para o tálamo, falar em público. Qual é o córtex sensoriais? O tálamo manda para o córtex sensorial. Ela vai levantar, ela vai começar a olhar para a plateia, aquelas pessoas que estão olhando ali, ela vai começar a ver várias pessoas chegando, e aí já vai para o neocórtex, córtex pré-frontal. Ele já vai começar totalmente analítico. Será que meu conteúdo está bom? Se as pessoas não gostaram do meu conteúdo, percebi que essas pessoas que estão aqui na frente é muito analítica, então ele já manda para a amígdala. Amígdala, é medo, estou com medo. O que ela faz? Vai para o eixo HPA e libera cortisol. E aí que vem tudo aquilo no corpo. Aí ele vai ficar suando, sudorese, talvez o intestino, por isso que eu falo que é no corpo. Começa aqui, passa pela razão, mas aí, quando ele começar a tremer, a mão suando, tudo, aí é um processo que a amígdala mandou o eixo HPA e mandou cortisol. Então, o nível de cortisol está alto ali naquele momento. Ele precisa de uma respiração, aí por isso que fala, onde a respiração entra aqui, ela vai diminuir o nível de cortisol, ela vai diminuir aqui na amígdala, entende? Ele vai baixar o nível de cortisol, ele acalmar. Então, um processo aqui, porque é no corpo. Aqui esse processo que ele está vivendo aqui é no corpo. E aí, o que pode acontecer? A amígdala, ela vai aprendendo, ela vai se tornando independente. Foi igual o caso
que eu falei do menino lá da escola. Ou seja, ela passa a pegar estímulos iguais àquele, e aí ela corta caminho. Ela já, quando chegar no córtex sensorial, ela já vai para a amígdala. Então, todas as vezes que eu ver uma situação parecida, um estímulo parecido com aquilo, é medo. Eu já passo a produzir essa reação de luta e fuga de medo. Aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. Então, vamos lá. A amígdala, ela recebeu um comando que é medo. Ela manda para o eixo HPA, fala, ó, é medo. Ele libera cortisol. Esse cortisol, ele vai subindo, vai lá para o hipocampo, que é o córtex. O córtex, o que ele faz? Calma, isso não é medo, não. Isso é uma plateia cheia. Isso aí é uma palestra, são pessoas. Ele dá um feedback negativo para o eixo HPA. Tipo assim, para com isso. Para de mandar liberar cortisol. Ou seja, então sempre a amígdala, que é uma parte do cérebro, que é luta e fuga, quando o meu hipocampo, ou quando o meu córtex, ou quando a minha mente consciente, para ficar mais fácil para vocês, ela, opa, peraí, aqui por isso que terapia funciona. Porque a terapia, ela vai exatamente aqui no hipocampo. A terapia vai, opa, peraí, deixa eu perceber isso aqui. Isso aqui não é medo, não. Isso aqui é uma plateia cheia no qual eu sou palestrante. Isso não está relacionado a medo, né? E perceba que, muitas vezes, eu não falo que é uma sudorese, que um cansaço, uma fadiga. Então, uma pessoa com um transtorno, às vezes ela sai da academia, ela está tão cansada que a amígdala pode entender que é medo, porque é igual o efeito. Ela está cansada, ela está suada, ela está com taquicardia. Ela pode ter corrido 5 quilômetros. Por isso que uma pessoa com transtorno não deve fazer atividade física. E aí, aqui tem um problema ainda que se agrava. O que acontece? Então, o hipocampo aqui, ó, ele faz um papel de dar feedback negativo. Ele chama a atenção do eixo HPA. E para com isso, para de liberar cortisol. Para com isso. Só que, aqui, o que acontece? Uma pessoa que passa muito exposta com um estresse crônico. O que é um estresse crônico? Imagina uma pessoa num relacionamento que já está desgastado há bastante tempo, há 6 meses, há 1 ano. Essa pessoa vive num nível de cortisol muito alto, ou numa relação de trabalho, uma relação desgastante com o trabalho. De novo, aquilo não faz sentido para ela, ela está ali, ela pode ter um salário legal, mas aquilo não faz sentido para ela, e aquilo ali, ela é infeliz, ela sempre, né, ela não se autorrealiza naquele trabalho, ou numa relação, enfim. Então, o que acontece? O nível de cortisol é muito alto. Com isso, dá uma hipertrofia, ou seja, mais essa amígdala, e diminui o hipocampo. Ou seja, vai diminuindo a força dele agir. Como se ele fosse perdendo poder, por quê? Começa a matar alguns neurônios aqui, ó, do hipocampo aqui, ó. Então, já era difícil para ele equilibrar isso. Ou seja, já era difícil ele dar o puxão de orelha aqui no HPA. Agora ainda mais, porque o nível de cortisol está muito alto, é diferente de um estresse agudo. O que é um estresse agudo? Ah, eu saí, bati meu carro, meu nível de cortisol foi lá em cima, eu fiquei nervoso, mas acabou. Voltou ao normal. Então, do mesmo jeito que o nível de cortisol sobe, ele desce também na rapidez. Ah, hoje eu fui trabalhar e eu tive uma discussão um pouco com o meu chefe lá, hoje eu estou chateado. Legal, subiu, amanhã ele desce. Isso é um estresse agudo que a gente tem no dia a dia, né? E que a gente consegue controlar. Por isso, porque é um nível de cortisol que vem, aí eu vou para uma academia, ele diminui, eu vou malhar, eu vou correr, ou vou ler, ou seja, imediatamente ele diminui o cortisol, é fácil, né? E ainda o hipocampo, opa, peraí, ou eu levo essa demanda para o meu terapeuta. Quando a gente escuta isso, aconteceu isso comigo essa semana, eu levei a demanda para o meu terapeuta e ele me falou uma coisa que fez todo o sentido para mim. Aonde o terapeuta
Aonde a sessão de terapia foi? Ela foi lá no hipocampo, ela não foi na amígdala, ela foi lá no hipocampo, ela está dando força para o hipocampo. Então, geralmente, pessoas aqui que vivem nesse estresse crônico, a tendência de um transtorno de ansiedade é muito grande. Legal? Então, foi o que eu falei, eu trouxe um conteúdo, não dá para aprofundar aqui com nomes mais científicos, não é essa a ideia. É de você perceber que ansiedade, eu tenho que cuidar da minha parte fisiológica aqui, que aqui é com exercícios, respiração, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse nível de cortisol, ok? E a terapia, ela entra aqui, ó, dessensibilizando, buscando, dando mais força para o seu lado raciocínio, porque aí, ó, vamos lá, eu vou voltar no slide anterior, então vem o estímulo, vem a plateia está cheia, várias pessoas, mas entra o córtex. Opa, peraí, você tem competência. Quantas palestras você já fez? Ou seja, amígdala, isso não é medo. Calma, baixa a bola aí, calma, está sob controle. Ele diminui aqui, ele já manda para a amígdala. Agora, quando ele não tem esse poder, foi o que eu falei, já passa daqui, ó, do córtex, vem para a amígdala. Eles ignoram ele aqui, ó, ele vai só diminuindo. O transtorno é isso. Por isso que o transtorno não resolve a terapia no primeiro momento sem a medicação. Por quê? Porque não adianta eu trabalhar com terapia, trabalhar numa fobia, onde é totalmente irracional, aquele medo ele é exacerbado, um pânico ele é desproporcional à realidade em si, é muito desproporcional. Então não adianta um processo aqui de terapia básica. Eu preciso de uma medicação para diminuir esse cortisol, esse nível de cortisol, aí sim meu córtex pré-frontal ganha força, então por isso que é um caminho juntos. Bacana? Como é que está nosso tempo aí? Eu vou passar aqui alguns transtornos, tá? Como interromper esse ciclo? Então, o desvio de foco, não deixar seu pensamento retroalimentar o ciclo, que é muito comum, né? Você vai reforçando toda vez. Na próxima aula eu vou falar de rede neural. Então é condicionado, é igual um animal. Lembra que eu falei isso na primeira aula? Um animal você vai condicionando, né? Reforço positivo e punição. Um cachorrinho fez algo que você não gostou, você pune ele, você não dá comidinha. Aí ele fez certinho, então você vai reforçando. Nosso cérebro dá a mesma coisa, tá? Aqui, ó, perguntas. Quando devo procurar ajuda medicamentosa para tratar a ansiedade? O primeiro passo aqui, gente, isso é fundamental, é procurar a ajuda de um bom psicólogo. Um bom psicólogo. Até porque eu vou falar de transtornos agora, de fobia, de transtorno de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico. Então, isso tem que ter uma sutileza muito grande para tratar disso. O psicólogo ele tem que ter uma paciência, o médico psiquiatra. Muitas vezes é importante o psicólogo com o psiquiatra procurar o mesmo caminho, buscando acompanhar o progresso do paciente. Então, o primeiro passo, que quando devo procurar uma ajuda medicamentosa, então, é procurar primeiro um psicólogo. Ele que vai prescrever. Legal? Esse é o grande risco que a gente corre, né? A gente se automedicar, a gente se auto-ter um diagnóstico. Então, o primeiro passo eu gosto muito de uma frase bíblica, né? Tu és pó e pro pó retornarás. Então, você é pó, você é frágil, você precisa de ajuda, né? Eu, com todo esse conhecimento, não, mas esses 15 anos de estudo, eu preciso de ajuda para lidar com a minha demanda. Eu não consigo lidar com a minha demanda. Eu preciso de uma ajuda. Então, nós precisamos uns dos outros. Atuação no corpo, mudar a fisiologia interna com exercícios específicos. Então, na próxima aula eu vou falar de respiração, eu quero até a gente treinar essa respiração juntos. A próxima aula terá pouco conteúdo, ou quase conteúdo nenhum. A próxima aula, vou falar só de neuroplasticidade, fisiologia das emoções, e vou passar alguns exercícios para a gente treinar. Então, a gente vai
falar sobre isso na próxima aula. Legal? Se tiver mais pergunta, viu, Adalberto? Pode ir passando aqui para mim. Como fazer isso na prática? Vocês vão perceber que todo o processo de terapia, a gente tem que encarar aquilo. Todo o processo, não só de terapia, né? Eu fico vendo agora, vi recentemente aí na televisão, a Preta Gil com câncer, agora esqueci o nome dele, do Titãs, né? A maneira que eles falam, como eles olham para aquilo ali, né? Então, a gente tem que, é claro, quando a gente fala encarar isso aí, a gente chama exposição gradativa daquilo, e aquilo ali vai dessensibilizando. Então, eu tenho que estar exposto de forma gradativa ao objeto fóbico, porque quanto mais eu fujo, mais aumenta o meu medo. Tá? A gente dá o nome de habituação, a gente vai se habituando. Então, uma própria crise, você vai se acostumando, você vai deixando de fazer coisas que você gostava, você vai perdendo o ânimo, e ainda assim você vai habituando. Então, é importante eu encarar aquilo ali como um processo terapêutico. Aliviar os sintomas. E aí sim, geralmente sintomas é na parte fisiológica. Me perguntaram aqui também, agora que eu lembrei sobre sintomas, até foi a primeira pergunta, e como chegou no meu WhatsApp, eu não fiz. Como a alimentação, ou se tem algum tipo de alimento que pode intervir na ansiedade? Vamos lá. Primeiro, essa é uma resposta com mais embasamento de um endócrino, um nutricionista. Mas quando a gente estuda a neurociência, a gente dá o nome de drogas psicoativas. O que é isso? Drogas lícitas e ilícitas. É algo que não tem valor nutricional nenhum, mas que interfere no seu cérebro. Então, por exemplo, o café. A cafeína é uma droga lícita. Por quê? Ela é uma droga psicoativa. Ela não tem valor nutricional nenhum, mas ela altera o seu cérebro. Muitas vezes você fala, nossa, eu não posso tomar café à noite que eu durmo. Eu adoro um café, se eu for no restaurante, eu peço um cafezinho. Para mim, eu não observo muito isso, não. Né? Mas tem um efeito, sim, no cérebro. Tem pessoas que falam, eu não tomo café à noite e tal. Outra droga, o álcool. O álcool também, ele vai acelerar esse processo seu de ansiedade. Então, ele também é uma droga psicoativa. Então, aí é claro que procurando um nutricionista, ele vai fazer uma reeducação alimentar, rico em ômega 3, né? Substâncias mais ricas aí, tirar um pouco de carboidrato, enfim. Legal, mas ajuda, sim, num processo desse tratamento, vamos dizer assim. Ocupe sua mente em seguida. Isso é fundamental, eu me desligar daquilo ali. Essa semana, eu passei no hotel onde vai acontecer o Diamond, e almocei lá, batendo um papo com o pessoal, e a dona do hotel estava montando um quebra-cabeça de 2.000 peças. Ela já montou ficou lindo, um quadro maravilhoso, e estava montando o segundo quebra-cabeça. E foi muito legal, porque tem toda uma técnica, né? Então, 2.000 peças. Então, ela pegou a caixa assim, e aí, pela imagem, ela pega as peças e vai separando por cor. Então, verde escuro, igual ao meu slide, que é o verde escuro, ela separa todas as peças do verde escuro numa caixinha. O verde claro, toda peça que tem branco, como se fosse uma letra, ela vai separando aquilo ali. Então, ela começa com moldura, ela faz a moldura, que as peças são quadradas, e depois ela vai pegando por cor, olhando a imagem. Então, agora, essa imagem aqui é um verde claro. Resumindo a história para vocês. Ela leva entre 3 a 4 meses para montar um quebra-cabeça. Isso é bom para a ansiedade. Por quê? Ela está ocupando a mente dela. Ali, naquele momento que ela está concentrada com aquilo ali, ela não está preocupada com o medo dela, com a fobia, com a preocupação talvez do dinheiro dela, que está pouco, com o trabalho, ou a preocupação com o filho. Ali ela está ocupando a mente dela. Então é muito importante você ocupar a mente. Eu falo assim, faz qualquer coisa. A gente fala, nossa, quando eu estou num jardim na minha casa, é uma terapia. É terapia. Ler um livro é terapia. Tudo que você ocupa a mente. Hoje eu falo que o meu trabalho no Instituto é terapia. Isso aqui, ó.
Esse bate-papo com vocês aqui é uma terapia para mim. Eu estou falando com vocês, meu inconsciente está trabalhando, está diminuindo a minha respiração, meu nível de cortisol. Não estou preocupado aqui amanhã com a minha agenda, o compromisso que eu tenho, não. Eu estou aqui com vocês. Eu estou num estado de presença muito grande. Então, uma das coisas é ocupar a sua mente. Então, procure aquilo que ocupe a sua mente. Dando spoiler ou sem dar spoiler, acontece muito no treinamento você, naquela dinâmica da filosofia do espelho. Ali está distraindo a sua mente. Aquela dinâmica da filosofia do espelho, para quem já fez o treinamento você, ela está distraindo a sua mente, ela está desligando todo o seu processo consciente, fazendo uma introspecção ali na sua vida. Continue com seus planos, ou seja, lembra que eu falei de habituação? Você começa a habituar e começa a desistir de algo, desistir daquilo que você gostava, talvez era um hobby que você gostava, mas agora o medo não deixa com que você faça. Na primeira aula eu dei um exemplo, imagina que eu fosse correr na Lagoa da Pampulha e tudo, aí foi o exemplo que eu dei do assalto da moto, né? Criei um cenário ali, né, do assalto da moto. Imagina que se eu falar, não, agora eu não quero correr na Lagoa da Pampulha mais à noite, não. Mas aquilo era um hobby para mim. E eu vou me habituando, eu vou deixando aquilo de lado. Então, ou seja, é importante você continuar com seus planos. Pessoal, agora eu ia entrar nos transtornos, mas eu vou deixar o transtorno para a próxima aula. Porque aí eu gero um conteúdo na próxima aula. E, de novo, é relevante? Sim. A diferença de um transtorno e outro. O que é relevante? Os sintomas são muito parecidos, mas a forma de tratar é outra. A terapia que você vai procurar é diferente de uma síndrome do pânico, uma técnica expositiva muito rápida com aquilo, do que uma TAG, uma terapia generalizada, de transtorno de ansiedade generalizada. Legal? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. A falta de autoconfiança pode causar uma ansiedade? Claro que pode. E aí, essa falta de confiança, o que acontece? Ela pode estar relacionada com a sua história, né? Ou seja, hoje a gente fala muito storytelling, né? A história que contam para vocês. E aí, desde que a gente é criança, a gente vai escutando histórias, a escola que eu estudei, meus coleguinhas contaram história para mim, os meus pais contavam história para mim, a religião que meu pai me colocou, ou seja, tudo isso foram contando história para mim. Isso faz parte da evolução da humanidade, né? E muitas vezes eu não me sinto capaz. E isso pode gerar uma ansiedade, porque qualquer tarefa que eu me proponho a fazer, eu me sinto inseguro. O que é falta de confiança? É eu não ser suficiente para aquilo ali. Eu não ser autossuficiente para aquilo. Isso pode ser em coisas simples. Você apaga a luz do estúdio aqui, Jair, quando você sair, você vai ser o último. Você desliga tudo, você desliga a câmera. Eu posso ser, meu Deus do céu, será que eu sou capaz de desligar o ar-condicionado, desligar todas as luzes, desligar a câmera? Então pode ser coisas simples. Numa relação, eu posso me sentir que eu não sou autossuficiente para o meu parceiro, para minha esposa, ou para os meus filhos. Isso pode causar ansiedade, sim. Então, de novo, aí é um processo. Vamos pegar aqui, se isso aqui não está sendo disfuncional na sua vida, aí sim é uma terapia, de você buscar uma logoterapia, de buscar sentido na vida, uma constelação familiar que vai buscar um pouco da história dos seus antepassados, que te dão força, que te dão sustentação, entende? Agora, se isso já está um transtorno, eu acho que, na realidade, eu nem terminei de ler a pergunta. Por exemplo, eu tenho uma prova, fico ansioso, vou mal na prova, depois fico com falta de confiança em mim. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o nosso ego. Fugiu outra palavra que eu ia dar, nomenclatura, mas pouco importa, tá? E as vozes do mestre. Então, vamos pensar assim, isso é um exercício que a gente faz na próxima aula, eu vou fazer, mas só para não deixar essa pergunta em aberta para quem escreveu. Então, por exemplo, eu tenho uma prova, eu estou ansioso, claro,
todos nós vamos estar ansiosos por uma prova. É uma prova, está valendo X pontos, é uma prova para um concurso, é uma prova para uma promoção, uma entrevista eu posso chamar de prova, né? É uma prova para mim. Então eu me preparo para a prova, eu me preparo, eu estudo. Então essa ansiedade, veja bem, ela está me impulsionando. Olha o gráfico lá que eu passei. Ela está buscando uma melhor performance. Essa prova ela é importante para mim. Essa prova ela é relevante para mim. Então, me preparo, me preparo, me preparo. Ok, só que a prova é amanhã. Agora, qual o exercício? Agora chega. O que eu tinha para estudar, eu estudei. Então, agora eu entro num outro processo. Eu entro num processo de... Aí eu estou dando um exemplo, tá? Para quem gosta de academia. Agora eu vou para a academia, eu vou escutar uma música, se eu gosto de música, uma música que estimula, né, geralmente uma música clássica, uma música, essas músicas de relaxamento, de meditação. Eu vou à minha alimentação, alguns são a favor do jejum intermitente, porque seu cérebro desperta, né, ele está mais atento ali. Ou seja, você vai ter toda uma preparação para aquela prova. E fato é, não adianta mais, no último segundo, deixa eu abrir essa apostila aqui desse gráfico. Ali você tem que desligar. Quando eu ministro o curso de vendas, o coach, ele nasceu de um tenista americano, e fugiu o nome dele aqui agora, gente, mas depois na próxima aula eu trago o nome. E ele era um professor de tênis de alta performance. E um belo dia, os alunos dele vieram para a aula, e ali ele estava indisposto, falou, vamos fazer o seguinte, hoje eu não vou dar aula para vocês, não. Então vocês podem praticar, gastar o seu tempo, não vou cobrar essa aula, e vocês podem ficar jogando aí, brincando aí na quadra. E os alunos começaram a brincar, a jogar. E ele começou a olhar a performance dos alunos, e ali ele percebeu, mas por aí, eu não ensinei isso para eles, não. Eles estão usando algumas técnicas que eu não ensinei. Será que eles estão tendo aula com outro professor? Enfim, chamaram os alunos. Aqui, aonde vocês aprenderam essas técnicas que vocês estão julgando? Falaram, não, professor, na realidade a gente não estava com a pressão sua, a gente não estava com a pressão do mestre. Isso não pode, isso pode, isso não pode. Então a gente estava livre. Então, para a prova, a orientação que eu dou é essa. Na hora do jogo, desliga. Desliga tudo e vai, porque ali não tem tempo mais. Entende? O que o professor percebeu? Na hora da quadra, não dava tempo dele buscar aquilo que o professor ensinou. Ali ele tinha que jogar. Então, na hora do jogo, vai e joga. Legal? Um outro problema que aqui, depois eu fico com falta de confiança em mim, generalização. A gente tem o hábito de generalizar um fato isolado na nossa história e eu generalizo aquilo. Imagine que eu montei um negócio, não fui bem sucedido naquilo. Aquilo eu generalizo aquilo ali e eu acredito que eu sou incapaz de montar outro negócio ou de prosperar. Num relacionamento não foi legal, eu me tranco, eu me fecho, eu não mergulho no novo relacionamento, porque eu acredito que todos os relacionamentos vão ser assim. Eu fui traído numa relação comercial, agora eu passo a não confiar em relação comercial nenhuma. Entende? Então é muito importante, lembra no gráfico que eu falei de generalização dos estímulos? Né? A amígdala pega, né, esse estímulo, generaliza e tudo para ela gera medo. Legal? Pessoal, então eu vou deixar os transtornos de ansiedade para a próxima aula. Combinado? Nosso tempo aqui já esgotou, já passaram 5 minutos. Tem jogo hoje, né, do Brasil e Argentina. Para quem vai assistir, quem gosta muito de futebol, então agora respira. Na próxima aula eu vou trazer umas respirações aqui que a gente treina muito na hora, né, desse desafio. Quero agradecer mais uma vez, né, por vocês estarem aqui comigo. Essa aula, eu vou ver se ficou gravada ou não, e aí eu disponibilizo. Da mesma forma, falta um mês para a próxima aula, 22 de abril, a terceira aula, e aí me perguntaram, já por que você não fez isso semanal? É claro que, na realidade, meu objetivo é trazer conteúdo e criar essa comunidade né, do Instituto Você, e para as pessoas também que estão chegando agora, conhecendo.
As próximas eu vou fazer com 15 dias, mas é muito importante degustar daquilo ali. Então, por exemplo, eu jogo um conteúdo para vocês. Então, hoje tem acesso muito a conteúdo, né? Então, é legal você estudar, você ler, você debruçar nisso que eu estou falando. Se fosse uma aula semanalmente, ia ser muito conteúdo, um trombando com o outro. Então, assim, eu acho que o mês ficou muito longe, sim, confesso para vocês, mas eu acredito que a gente vai melhorando depois para 15 dias. Depois dessa aula de ansiedade, a gente traz um outro tema, essa ideia nossa, um projeto piloto que já deu certo e a gente quer continuar. Bacana? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né, de estarem aqui. Várias pessoas eu não conheço, então é um prazer. Não me apresentei, meu nome é Jairo, né, porque eu apresentei na primeira aula. De novo, a primeira aula está gravada e a gente disponibiliza. Gente, um grande abraço, uma boa noite, uma boa semana para aqueles que estão aqui e estará no Diamond comigo até sexta-feira lá no Diamond. Um grande abraço, gente. Muito obrigado.